o governo brasileiro poderia ter evitado a guerra entre a Guiana e a Venezuela? Muito boa noite, Leandro. Boa noite, doutor Alessandro. Bom, em primeiro lugar, é preciso repisar que essa é uma crise artificialmente fabricada pelo governo ditatorial e ilegítimo de Nicolás Maduro, um regime que só trouxe miséria e violência para o seu povo e é responsável aí pelo êxodo de mais de 5 milhões de venezuelanos nos últimos anos. Isso posto, muito pouco poderia ser feito pelo governo brasileiro para evitar esse teatro diversionista de Nicolás Maduro. Isso porque muito pouco pode ser feito para controlar, para conter ou mesmo para persuadir um ditador fraco, impopular e desesperado. Ainda assim, Lula da Silva deveria buscar maior protagonismo nesse conflito justamente para evitá-lo. O problema é que Lula não se importa com a agressão a democracias e faz muito pouco caso da liberdade. Foi assim com a Ucrânia, foi assim com Israel e parece ser assim com a Guiana. Percebam como em todos esses casos a generosidade retórica do Lula é reservada aos agressores. O Lula pega bem leve com o regime autoritário russo, agressor da Ucrânia. O Lula alivia para os terroristas do Hamas, agressores de Israel. E Lula mente de forma deslavada sobre a ditadura venezuelana, potencial agressora da Guiana. Sobre esse último caso, e aqui aproveitando o ensejo para oferecer um pouquinho de contexto ao espectador. Não é exagero cravar que Lula é garoto propaganda da ditadura chavista no mundo. Vamos lembrar que Lula já comparou a perpetuação criminosa dos ditadores latino-americanos no poder com as eleições democráticas na Europa. O Lula se refere à tirania sanguinária na Venezuela como uma narrativa. Só se for uma narrativa que frauda eleições, uma narrativa que exila a sua população aos milhões, uma narrativa que persegue os seus críticos aos milhares, uma narrativa que tortura, que mata opositores políticos às centenas. Mas para Lula é só uma narrativa. Tanto que assim que ele se tornou presidente, ou em outras palavras, assim que foi reconduzido à cena do crime, para usar a expressão do seu próprio vice, Lula fez questão de prestigiar Nicolás Maduro. O governo petista orgulhosamente estendeu seu tapete vermelho ao ditador, ignorando que, nos últimos anos, as visitas internacionais desse déspota podem ser contadas nos dedos de uma mão. Afinal de contas, o Nicolás Maduro é um pária internacional. Esse é o contexto da relação entre Lula, entre o PT e o nosso ditador vizinho. Agora, o que se espera do governo brasileiro? O que se espera da presidência da República? Primeiro, que Lula não estabeleça uma falsa equivalência moral entre as partes no conflito e suba o tom em relação à Venezuela, que é a única potencial agressora nessa contenda. Segundo, que Lula atue para assegurar a observância da decisão da Corte Internacional de Haia, vinculada à ONU, cujo entendimento é favorável à posição da Guiana. E terceiro, que Lula pressione seu companheiro ditador a cumprir o que foi pactuado no Acordo de Barbados, que retirou sanções econômicas contra o regime antidemocrático na Venezuela em troca da promessa de eleições limpas. Acontece que, tratado assinado na mão e dinheiro no cofre, a primeira vitória da ditadura chavista no referendo sobre a anexação de Essequibo foi a incrível e inacreditável 96% dos votos favoráveis. Claro que os resultados não passaram por nenhuma auditoria pública ou validação internacional, mas disso o governo brasileiro já sabia. Como disse o Lula, aspas, vai dar o que o Maduro quiser. Então o que a gente espera é que o petista, pelo menos dessa vez, coloque os interesses do Brasil em primeiro lugar e não dê a Maduro o que ele quiser.